Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Palavra do Pai, esteja sempre convosco. Cumpriu-se o tempo, diz o Senhor no Evangelho. Não esperes por outro momento, não adies para o futuro a possibilidade de te encontrares com Deus na sua palavra. Converte-te e acredita no Evangelho. Muda de vida e acolhe a boa nova, a palavra que Deus Pai nos enviou por meio de seu Filho. Só assim poderás conhecer o amor de Deus, que no seu Filho encarnado nos revelou o verdadeiro rosto do Pai misericordioso. Celebramos hoje em toda a Igreja o Domingo da Palavra de Deus. Queremos abrir o nosso coração à presença divina nas Sagradas Escrituras e descobrir o sentido do nosso tempo. Saúdo a todos e a todas quantos nos acompanham nesta transmissão pelo Facebook, com uma palavra peculiar para os grupos do 4º ano que no dia de ontem e de hoje teriam a sua festa da palavra e que teve de ser adiada pelas razões conhecidas. Quero acolher a esta mesa
todos os paroquianos e paroquianas, os amigos e amigas de perto e de longe, que de algum modo nos acompanham e participam a seu jeito na celebração da Eucaristia, santificando assim o domingo. Para o fazermos dignamente, invoquemos do Senhor a abundância do seu perdão. Senhor, vós sois o caminho que conduz ao Pai. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que tudo sustentais com o poder da vossa palavra, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que fazeis passar da morte à vida quem escuta a vossa palavra, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, abri o nosso coração, iluminai a nossa inteligência e fortalecei a nossa vontade para acolhermos a vossa palavra, a anunciarmos e a fazermos frutificar na nossa vida, para assim nos tornarmos verdadeiramente discípulos missionários do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem, os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Todos família, todos irmãos. E são todos irmãos os que Jesus chama na primeira hora. Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus dá sinal de apreciar esta fraternidade humana, mas irá alargar as redes dos fios de sangue às redes tecidas pelos fios da sua palavra.
Por isso, à palavra de Jesus, os dois pares de irmãos deixam as redes e até deixam o pai, deixam tudo para seguir Jesus. Seguem assim na prática o mesmo Jesus, que por sua vez também deixara José e Maria para se ocupar das coisas do Pai Celeste, para anunciar o nome do Pai àqueles de quem não se envergonha de chamar irmãos. Os primeiros discípulos seguem aquele Jesus que começava agora a formar a sua nova família, a comunidade dos seus discípulos, a tal ponto que este mesmo Jesus dirá um dia aos familiares que o consideravam louco: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Sem negar os afetos e os vínculos humanos e familiares, Jesus desata e desenreda os discípulos dos nós cegos, das redes que ainda os prendem à família, à terra ou ao mar, para os fazer sair de si mesmos, para os tornar homens livres, todos irmãos. Assim, podíamos dizer, à volta de Jesus, na escuta partilhada da sua palavra, nasce esta nova fraternidade, uma verdadeira comunidade de irmãos. É sempre pela palavra da verdade, pelo anúncio do Evangelho, que somos gerados e regenerados como filhos de Deus. É assim que verdadeiramente nos tornamos todos família, todos irmãos. Neste terceiro domingo comum, que o Papa Francisco instituiu como domingo da Palavra de Deus, vale a pena considerar quanto a escuta e a partilha da Palavra de Deus, quanto o seguimento de Jesus faz de nós uma nova família de irmãos. Uma família onde habita com abundância a Palavra de Deus, uma família que se deixa inspirar e iluminar, instruir e aconselhar pela Palavra de Deus. Essa família não perde nada do que é humano, belo, bom e feliz nos seus laços familiares. Pelo contrário, na luz e na força da palavra, purifica os afetos, alarga os horizontes, renova de ternura as relações humanas entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre próximos vizinhos, tornando-se todos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo da palavra, poderíamos então edificar a nossa e a nova família sobre a rocha firme da palavra de Deus. Deixo aqui algumas sugestões neste domingo da palavra, não uma vez por ano, mas uma vez por todo o ano. Sugestões que depois podeis aprofundar naquele vídeo que colocamos no site da paróquia e na página do Facebook da paróquia e na minha página pessoal, com um vídeo sobre 10 dicas para desenvolver o afeto à palavra de Deus e edificar a nossa casa sobre a palavra de Deus. Podeis recorrer ao site, onde temos uma apresentação também em PowerPoint e em texto daquilo que vos vou dizer, e também aqueles que nos estão a acompanhar pela rede social do Facebook, à medida que eu vou apresentar estas 10 dicas de maneira muito sumária. Cada uma delas mereceria um comentário mais desenvolvido, mas não é aqui o lugar para o fazer. Vamos também deixar-nos acompanhar pelas imagens que serão disponibilizadas ao mesmo tempo que eu vos faço o elenco destas 10 sugestões. Em primeiro lugar, se queremos desenvolver o afeto pela palavra de Deus em família, criemos em casa um cantinho de oração com a Bíblia. Em segundo lugar,
calendarizemos um tempo determinado, um dia, uma hora, uma vez por semana, e um determinado tempo, por exemplo, 5 a 10 minutos, para a leitura orante da Bíblia. 1, escolher um espaço. 2, escolher um tempo. 3, terceira dica, escolhamos um texto breve da Bíblia. Ou, por exemplo, deixemos guiar pela leitura ou pelas leituras do dia, ou pelo Evangelho dominical. 4, tendo escolhido o sítio, o tempo, o texto, em quarto lugar, façamos um breve exercício, lendo, relendo, meditando, correspondendo com oração e a vida à Palavra de Deus. Ontem fizemos esse exercício de Lectio Divina, mas quem está sozinho com o texto diante de si, ou em família com 2 ou 3 pessoas, procurar ler e fixar-se ali um pouco no texto e olhar para as imagens, para as expressões, para as reações e tentar situar-se ali e ver o que é que aquilo tem a ver comigo, conosco, aqui e agora. Quinto lugar, mas eu não percebi nada do texto, não, é muito abstrato, não sei ao que isto vem, não me fica nada. Eu diria, em quinto lugar, depois da leitura, fixar uma frase, um sentimento, um refrão, como se fosse o pensamento do dia ou da semana. Mesmo na liturgia da missa, nós ouvimos várias leituras e é provável que no fim fique assim uma série de coisas dispersas e talvez seja importante a gente reter-se, ater-se, fixar-se num refrão que cantamos, numa palavra que nos ficou e tentar que essa palavra nos acompanhe, seja como que o lema do nosso dia, da nossa semana, sei lá. Sexto lugar também, nas nossas filas e salas de espera, nas nossas viagens para a escola ou para o trabalho, ou de férias, em família, sozinhos, de carro, numa sala, usemos as novas tecnologias para escutar alguma passagem da Escritura. Naquele vídeo que está disponível, a nossa amiga Júlia Duro dá-nos vários exemplos de sites, de aplicativos que estão ao nosso alcance e que podemos ter a Bíblia assim a um clique. Procuremos também encontrar a Palavra de Deus nesses meios. Mas tenho dificuldades, não sei como fazer. Talvez pela minha idade, pela minha pouca agilidade nas tecnologias. Não sei. Se não sei, pedimos ajuda a quem saiba, para que nos guie na busca de recursos para um primeiro contacto com a Bíblia. Este é o 7º ponto, 7ª dica. 8º, aprofundemos a nossa capacidade de leitura da Palavra de Deus em grupo. De vez em quando participar num grupo dá-nos algum traquejo, alguma capacidade para depois, mesmo quando estamos sozinhos, termos alguma capacidade de entrar em diálogo com o texto. 9, acompanhamos os filhos e netos, participando ou revendo com eles as catequeses e o compromisso da semana. Fico muito feliz quando os catequistas me dizem que na catequese que fizeram via Zoom, ou digital, ou através do vídeo, os pais acompanham com os filhos a catequese. E se calhar com eles também o compromisso da semana, uma palavra-chave, uma palavra, um pensamento que juntos podemos viver em família, em casa. E por último, mas não menos importante, se não for mais ou menos na Eucaristia, quando participamos na Eucaristia, ou agora que estamos a participar de uma forma diferente,
valorizemos a mesa da palavra, com o vivo desejo de nos alimentarmos dela para toda a semana. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, queridos amigos, o cenário deste mundo realmente é passageiro e por isso importa edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família sobre a rocha sólida da palavra de Deus. Porque, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não hão de passar. Comprometidos com Deus pelo acolhimento sincero que fazemos da sua palavra, professemos agora a nossa fé. Credes em Deus Pai, que pela sua palavra criadora chamou todas as coisas à existência? Credes em Jesus e na sua palavra de verdade e de vida? Credes no Espírito Santo que nos desperta o coração e a mente para acolher com generosidade a palavra de Deus? Credes na Igreja, a casa da palavra, chamada a anunciar por todo o mundo e a todas as pessoas a palavra de Deus? Credes na palavra de Deus como palavra transformadora da vida presente e promissora de vida eterna? Agora iria convidar-vos mesmo aí em casa. Certamente tereis uma Bíblia por perto. Se calhar alguns já construíram o cantinho da Bíblia, o cantinho da oração. Se não for a Bíblia, pode ser os 4 Evangelhos, a pequenina edição do Novo Testamento. Temos a Palavra de Deus e desafio cada um a tomar em suas mãos uma Bíblia. Pode ser assim uma edição muito grande, que nós às vezes temos lá em casa, parece mais decorativa, que às vezes infelizmente está fechada, mas pode ser também um sinal que nos interpela a esta presença de Deus por meio da sua palavra. Pode ser uma Bíblia mais pequenina, como daí aqui o Diácono Espinha, uma Bíblia de tamanho médio, que é aquela que nós mais usamos. O que importa, pode ser uma Bíblia no telemóvel, de forma digital, mas vamos agora pegar na nossa Bíblia e vamos aproximá-la do peito, em sinal de veneração. Irmãos e irmãs, recebei com afeto a Sagrada Escritura, mantende um terno e vivo amor à Palavra de Deus. Com a vossa leitura assídua e a vossa meditação constante da Palavra de Deus, fazei do vosso coração uma biblioteca de Cristo. Proclamai a todos o Evangelho de Deus e cantemos juntos. Semente a palavra de Cristo e o Senhor é Cristo.
Irmãos e irmãs, escutamos a voz do Senhor que nos chama pelo nome e nos pede para abrir o nosso coração ao Evangelho. Apresentemos a Deus Pai as nossas intenções para acolher em nós a sua palavra, dizendo: abri, ó Pai, o nosso coração. Abri, ó Pai, o nosso coração. Para que a Igreja nunca se canse de anunciar o Evangelho e de levar a bela notícia, sobretudo às periferias da existência humana, oremos. Abri, ó Pai, o nosso coração. Para que o Espírito Santo acompanhe os bispos, os presbíteros e os diáconos na sua vocação, transformando a sua vida em oferta agradável a Deus, oremos. Abri, ó Pai, o nosso coração. Para que os leitores, os catequistas e todos os que espalham a palavra de Deus em várias comunidades tenham consciência de que são chamados por Deus para proclamar o seu reino no meio dos povos, oremos. Abri, ó Pai, o nosso coração. Pelas vítimas desta pandemia, para que sintam nos cuidados prestados pelos profissionais de saúde a compaixão de Cristo, que passou fazendo o bem e curava os doentes. Aos irmãos, que Deus já chamou a si, seja concedida a vida eterna, oremos. Abri, ó Pai, o nosso coração. Para que cada um de nós acolha o convite de Jesus à conversão e, seguindo a vocação de cada um, viva com alegria o Evangelho, oremos. Abri, ó Pai, o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração ao Pai para que possais vir habitar no meio de nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo vosso verbo criastes o mundo e tudo governais com justiça. Feito homem, vós nos destes como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, Ele é a verdade que nos liberta, Ele é a vida que nos enche de alegria. Por meio de vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que criastes para a glória do vosso nome, resgatados com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, aclamando com alegria.
Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor e, como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo, confirmai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos juntamente com eles o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos, especialmente de Conceição dos Anjos Frutuoso, de Joaquim António de Sousa Mendes da Silva, que há poucos dias partiram para vós. Lembrai-vos também de Maria Emília Moreira Soares Carneiro Dias Costa, de Albina de Lourdes Pereira e marido Cassiano Pereira Souto, de Luís Gonzaga Marques e família, de Carlos Alberto Sousa Antunes e pais, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. Também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, nós os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Minha mãe, minha irmã, meus irmãos, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nesta fraternidade gerada pela palavra de Deus, que nos torna também irmãos, ousamos rezar.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, livres desta pandemia, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí em casa, certamente que aqueles que mais desejam a comunhão eucarística sentem a sua falta. Procurem aí em casa viver este momento em união espiritual com a comunidade que aqui se reúne neste pequenino número dos colaboradores mais próximos para a transmissão, para o canto, para a liturgia. E proponho-vos uma oração para a comunhão espiritual que estará também disponível na transmissão que estamos a fazer. O corpo de Cristo.
Estamos a celebrar o Domingo da Palavra de Deus, proposto pelo Papa Francisco para este terceiro domingo comum. Tínhamos previstas algumas iniciativas que a suspensão das missas com participação do povo nos impediu de realizar. Neste momento, queremos fazer uma oração diferente, dando graças a Deus pela palavra que também é pão que nos alimenta, e vamos fazê-lo nesta oração de ação de graças pela palavra, que será intercalada também com um refrão de louvor. Obrigada, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque esta palavra, anunciada desde os tempos antigos, foi pronunciada ao vivo há 2000 anos, na pessoa, na mensagem, na vida e na entrega amorosa do Teu Filho, Jesus de Nazaré. Obrigada, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque esta palavra, penetrante como uma espada de 2 gumes, é sempre mais viva e eficaz do que todas as nossas resistências. Obrigada, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque esta palavra é pão que nos alimenta, é mel que nos consola, é fogo que arde nos nossos corações, é luz que ilumina os nossos caminhos. Obrigada, ó Pai, pela Tua palavra. Reconhecemos a nossa dificuldade em compreender e em viver esta palavra, como quem edifica a sua casa sobre a rocha. Ainda assim, nós agradecemos-te esta palavra, que tem a força e a vida da semente divina, sempre mais forte do que as nossas fraquezas. Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa palavra e por este pão e vinho da Eucaristia, nos alegremos sempre com todos estes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Algumas palavras antes da bênção final. Antes de mais, queria pedir às famílias, aos fiéis que nos estão a acompanhar, que
na medida do possível, em sua casa realizassem a liturgia familiar que propomos sempre, propusemos em vídeo durante muito tempo e em texto, mas agora está também disponível em texto para cada um adaptar de acordo com as suas possibilidades. Em segundo lugar, este tempo de confinamento é um desafio a cuidarmos ainda mais uns dos outros e a vivermos em grande proximidade humana, estando atentos àqueles de quem mais precisam da nossa ajuda. Queria também lembrar aos catequizandos a necessidade da assiduidade mesmo na catequese via digital. O apelo a acompanhar as transmissões das nossas celebrações. Em princípio e por regra, falo-emos ao sábado às 16 e ao domingo às 11. É uma forma de estarmos em comunhão mais próxima com esta comunidade concreta que somos. Com a suspensão das celebrações, com participação do povo, naturalmente também a Igreja, a comunidade, é afetada nos seus recursos económicos. Pedia aos fiéis que não nos esquecessem, porque também são mais a precisar. De maneira que o lema dar para cuidar é ainda agora mais oportuno. Podem fazê-lo por transferência bancária, podem fazê-lo mais pessoalmente, mas evitando, obviamente, contactos e saídas que não são estritamente necessárias. O ano passado, nesta altura de confinamento, muitas famílias mostraram-se presentes, colaborando conosco, até duplicando, diríamos assim, a sua generosidade em relação ao ano anterior. Contamos convosco também nesta dificuldade para podermos ir ao encontro de outros nas suas dificuldades. O apelo também a cumprir o confinamento, que é muito exigente, estamos muito cansados todos desta insegurança, desta instabilidade, mas é importante cumprirmos todos, porque os números são pessoas que estão a sofrer, pessoas que estão a morrer e pessoas que estão a cuidar e que algumas em contextos de grande cansaço, de grande dedicação, que nós precisamos todos de evitar as filas de ambulância às portas dos hospitais, evitar uma situação em que precisemos de ser hospitalizados e não haja lugar para nós. Temos de evitar tudo isso. E evitar tudo isso é seguir as recomendações que nos estão a ser pedidas nesta altura do confinamento geral. Hoje temos uma exceção para as eleições. Eu também já fui votar, vota-se em segurança, criamos a distância, não há um motivo acrescido para justificação de não o fazermos. De maneira que apelo à vossa participação, não se abstenham, é importante que cada um manifeste a sua vontade. E depois desafiar-vos à esperança e à confiança, nesta certeza de que o Senhor continua a caminhar no meio de nós. Deixei disponível no site e também no Facebook da paróquia e no meu Facebook uma mensagem aos pais e catequizandos que gostaria que a ouvissem, a visualizassem. Deixamos também disponível um e-book sobre estas 10 dicas para edificar a família sobre a Palavra de Deus. Deixamos um filme de 23 minutos que desenvolve estas 10 dicas e nos oferece também algumas pistas para o uso da Palavra de Deus e o seu recurso nos meios digitais. Procurem aproveitar, foi a forma que nós fizemos e temos de chegar mais perto. Eu dizia ontem, costuma-se dizer, quem não caça com cão, caça com gato. Mas eu acho que agora é o contrário, diz que quem não caça com cão pode caçar com rato. O rato do nosso computador pode ser também uma forma de, com um clique, chegarmos e acedermos à Palavra de Deus e chegarmos aos outros e evangelizarmos também por este meio. Vamos desejar que realmente tudo decorra e decorra da melhor forma, que este tempo seja vivido não como um tempo perdido,
mas como um tempo preenchido pela graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a vossa mulher e filhos, repitam juntos a palavra escutada nesta celebração. Em casa, preparem 2 mesas, uma com os pratos para a comida, a outra com os pratos de escritura. Façam da vossa casa uma igreja. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.